Bom dia, irmãos. Graça e paz da parte de Deus, da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. É com muita alegria que nós estamos aqui nessa manhã para dar início a esse culto de louvor e adoração a Jesus. Eu gostaria de abrir a palavra de Deus no livro de Apocalipse, capítulo 5, e ele diz assim no versículo 11: O cordeiro que foi morto é digno de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Nós estamos aqui nessa manhã para louvar aquele que é digno, para adorar e engrandecer o nome de Jesus. Por isso eu gostaria de convidar você a abrir o seu coração, a se conectar com o Espírito Santo e deixar que nesse momento as suas palavras de amor cheguem ao trono ou diante do trono do nosso Rei. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois no dia a sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois no dia a sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais, a luz outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. E o véu que separava já não separa mais, a luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Diga, só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. A palavra do Senhor nos diz que Jesus ele foi morto, ele se entregou por nós na cruz do Calvário, mas diz que ao terceiro dia ele ressuscitou. A palavra diz em Filipenses que a ele foi proposta uma glória maior. E essa glória é que todo nome, todo joelho se dobrará, que toda língua confessará e reconhecerá que somente Jesus Cristo é o Senhor. Nós estamos aqui, mesmo online, mesmo distante, estamos reunidos como igreja para louvar e engrandecer o nome desse Jesus, do ressurreto, daquele que vive, daquele que disse que estaria presente quando nós estivéssemos reunidos no nome dele. Por isso eu gostaria de convidar você a abrir o seu coração, aí aonde você está, que você pudesse de fato deixar com que a presença dele, ou entender que a presença dele se manifesta e declarasse: só para te adorar. Diga: só para te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido.
estamos nós aqui. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Senhor, nós te louvamos nessa manhã, bendizemos o teu nome, porque apesar das dificuldades, nós cremos que o Senhor é aquele que reina, o controle não foge das suas mãos. Nós queremos lançar diante de ti a nossa ansiedade, as nossas expectativas, entendendo que tu és aquele que cuida de nós, entendendo que o Senhor é aquele que anda conosco, mesmo no meio da tribulação. Declare: os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. O teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o Rei e não há outro além de ti, Jesus, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, Senhor. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora, a tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Declare: a tua igreja te adora, te adoramos, Senhor. A tua igreja te adora. Que venha o reino de Deus, que seja feita a vontade do nosso Deus, assim na terra, como ela é feita no céu.
Nesse momento, nós teremos algumas recordações das células de jovens e adolescentes. Você pode assistir aí algumas fotos, algumas imagens, para poder recordar momentos que em breve tornarão a acontecer, em nome de Jesus. Amém. As crianças também participam do nosso culto e nesse momento elas vão ouvir uma pequena mensagem na linguagem ou numa linguagem que elas podem entender melhor. Então, com atenção, você que é pai, se conecte aí a seu filho para que juntos vocês também possam ouvir a palavra de Deus através dessa pequena mensagem infantil. Prestem atenção na história. Continuaremos estudando sobre o livro de Juízes. Hoje vamos conversar sobre a história de Eude e Sangar. Como já tínhamos falado antes, o povo de Israel, logo depois que um juiz morria, voltava a se afastar de Deus. Após a morte de Otiniel, o povo voltou a fazer o que desagradava a Deus. Nesse momento, mais uma vez, Deus permitiu que os israelitas fossem dominados pelos moabitas, que eram liderados pelo rei Eglon. Ele ficou no poder por 18 anos e depois de tanto sofrer, o povo de Israel clamava por um libertador. Deus novamente revela sua misericórdia e escolhe para esta missão Eude. Eude era da tribo de Benjamim. A palavra Benjamim significa filho da mão direita, porém ele era conhecido por ser canhoto. As pessoas que estudam a história da Bíblia ao longo do tempo acreditam que ele tinha limitação na mão direita. Esse libertador de Israel teve acesso ao rei quando levou os impostos que foram recolhidos dos israelitas. Quando ele foi fazer a entrega, disse ao rei que tinha um segredo para contar. Nesse momento, o rei mandou que ele se calasse. As pessoas que estavam ao redor saíram da sala, deixando-os a sós. Eude, antes de chegar ao palácio, já havia escondido um punhal na sua roupa, mas colocou essa arma do seu lado direito, ao contrário dos outros guerreiros, que em geral eram destros, ou seja, usavam a mão direita para segurar as armas. Os estudiosos acreditam que por ele ter uma limitação na mão direita, esse lado não foi revistado na entrada do palácio, e com isso ele pôde entrar com seu punhal até a presença do rei. Quando Eglon se levantou para ouvir o segredo, Eude estendeu a sua mão esquerda, retirou o punhal e cravou na barriga do rei, que logo morreu. Após isso, o libertador israelita trancou as portas e fugiu por uma janela. Os servos do rei, ao perceberem as portas trancadas, imaginaram que o rei tinha ido ao banheiro e por isso não entraram de imediato. Com a demora do rei, seus servos entraram e se depararam com o seu senhor morto. Eude escapou e foi para um lugar chamado Seirá. Quando chegou, tocou a trombeta nas montanhas de Efraim para chamar os homens de Israel para a luta. Os filhos de Israel desceram com ele das montanhas, indo ele à frente. Eude disse: "Siga-me, o Senhor deu a vocês a vitória sobre os inimigos, os moabitas." Então os israelitas o seguiram e tomaram o lugar onde os moabitas costumavam atravessar o rio, e nenhum deles deixaram atravessar.
Naquele tempo, eles mataram mais ou menos 10.000 homens valentes e fortes dos moabitas, e não escapou nenhum sequer. E assim Moabe foi derrotado naquele dia, e a terra de Israel ficou em paz durante 80 anos. Depois de Eude, o líder foi Sangar, filho de Anate, que matou 600 filisteus com uma guilhada de bois. E assim, ele também libertou o povo de Israel. Vocês perceberam que na história, mais uma vez, o povo de Israel abandonou os ensinamentos de Deus e assim precisaram de um novo libertador. Assim acontece também com a gente. Muitas das vezes a gente desobedece a Deus e se afasta de Deus, mas Deus, assim como foi misericordioso com o povo de Israel, Ele é misericordioso conosco. Basta que a gente se arrependa dos nossos pecados, se aproxime de Deus e peça perdão, que Ele está pronto e de braços abertos para nos perdoar e, com seus braços de amor, nos aproximar dele novamente. E aí, vocês gostaram da história? Semana que vem tem mais, então não deixe de assistir o culto para que vocês possam ouvir a mensagem e não esqueçam, precisamos orar e ler a Bíblia. Até semana que vem. Olá, criança. Que grande vitória o Senhor operou na vida do seu povo. Uma outra grande vitória está escrita no livro de Apocalipse, capítulo 4, verso 10. Ela fala assim o texto: os 24 líderes caíram de joelhos diante dele e o adoravam, e atiravam as suas coroas diante do trono e diziam: Senhor nosso e Deus nosso, tu és digno de receber glória, honra e poder, pois criaste todas as coisas, por tua vontade elas foram criadas e existem. Deus, o livro de Apocalipse é o livro que mostra que Deus ele governa desde o início até o final da história. Apesar das dificuldades que o povo de Deus atravessa, Deus é rei, Ele está governando. Em um dos momentos desse livro, um dos momentos desse texto do Apocalipse de João, a palavra do Senhor diz que 24 anciões, 24 figuras de líderes, eles se ajoelharam, eles se prostraram diante do trono de Deus e lançaram as suas coroas, lançaram a sua autoridade, lançaram as suas riquezas, eles lançaram aquilo que eles tinham de melhor para louvar e engrandecer ao nome do nosso Deus. Assim também, nós aqui na terra, nós damos o nosso melhor para agradar ao Senhor. Nós entregamos a nossa vida na totalidade, nossa vida pertence ao Senhor, nós entregamos as nossas forças, nós não vivemos para o Senhor apenas no domingo, nós vivemos para o Senhor de segunda a segunda, de domingo a domingo, todos os dias são dias do Senhor. Assim também, as nossas finanças, todas elas pertencem ao Senhor. Mas nós, assim como aprendemos na Bíblia Sagrada, separamos 10% daquilo que recebemos para entregar como dízimo ao Senhor. E além disso, nós separamos algo em oferta. O dízimo é aquilo que a Bíblia nos manda fazer. A oferta é algo que ela também nos ensina a fazer, mas é uma marca da generosidade do nosso coração. Meu desejo é que assim como aqueles líderes, eles puderam entregar a sua coroa, a sua autoridade, as suas riquezas diante do trono do Cordeiro, que você também possa ser fiel ao Senhor com as suas finanças, que você possa entregar a sua oferta, o seu dízimo ao Senhor com muita alegria no coração. É verdade que a nossa igreja está fechada, que o templo, a Terra Prometida, tem estado com um sistema de funcionamento menor, mas você pode vir aqui durante a semana, existe sempre alguém aqui em alguns horários específicos que estão sendo divulgados aí na rede social, seu líder de célula ele está ciente, pode perguntar a ele, então você pode vir aqui no horário durante a semana, para que você possa entregar a sua oferta ou seu dízimo num gasofilácio aqui específico. Existe também o número de contribuição, a conta você deve estar vendo nesse momento, a conta da igreja. Você pode fazer a sua transferência e mandar o seu recibinho por e-mail para pribiosvaldocruz@gmail.com. Que Deus possa te abençoar e que eu e você possamos ser fiéis ao Senhor. Nesse momento, nós seremos dirigidos em oração pela nossa irmã Graziela.
graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Chegou o momento de estarmos conversando com Deus, de estarmos orando. Chegou o nosso momento de oração. E nessa hora, irmão, eu te convido a colocar diante do Senhor todos os seus pedidos, a se derramar diante do Senhor. Eu não sei o que você tem colocado diante do Senhor, eu não sei o que você tem passado nesses tempos, mas o Senhor é aquele que sonda os nossos corações, o Senhor é aquele que está atento a ouvir o som da nossa voz. E nessa hora eu te convido a fechar os olhos, inclinar a sua cabeça e colocar, se derramar diante do Senhor. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, louvado a Deus, engrandecido seja o teu santo nome, Deus. Senhor, muito obrigado, ó Deus, porque mesmo longe, ó Deus, nós podemos estar perto, ó Deus, podemos estar unidos, ó Deus, através dessa transmissão. E assim podemos também estar unidos como igreja com o Senhor, ó Pai. Senhor, nessa hora, Deus, eu quero colocar diante do Senhor a vida de cada pessoa, Deus, que está assistindo, ó Deus, esse culto, Senhor. Cada lar representado, Deus. Senhor, que em nome de Jesus, o Senhor possa, Deus, estar acolhendo, Senhor, cada pedido de oração, cada pedido que tem sido feito nessa hora, Pai. Senhor, que em nome de Jesus, ó Pai, o Senhor possa, Deus, estar, ó Pai, abençoando, Senhor, a vida de cada irmão, de cada família, Senhor. Deus, eu não sei o que meu irmão tem colocado diante do Senhor, ó Deus, mas eu te peço, Senhor, que em nome de Jesus, ó Pai, o Senhor possa estar entrando com a sua providência, Pai, sobre os casamentos, ó Deus, abençoando, Senhor, cada família, Pai, cada filho, Senhor, Pai, que em nome de Jesus, ó Deus, o Senhor possa estar suprindo a necessidade, ó Deus, de cada um, Senhor. Deus, que em nome de Jesus, o Senhor possa, Deus, estar, Pai, transformando, Senhor, a mente, Deus, dando força, Senhor. Pai, Tu és o nosso socorro, Deus, bem presente, ó Pai, na angústia, na tribulação, ó Pai, e estamos recorrendo ao Senhor, ó Pai, aquele que estiver, ó Deus, com o coração angustiado, Deus, aquele que estiver aflito, Senhor, aquele, ó Deus, que estiver temoroso, Senhor, que em nome de Jesus o Senhor possa trazer a paz para esse coração, Senhor. Que nessa hora, Deus, o Senhor esteja cuidando do coraçãozinho do meu irmão, Pai, da mente, Senhor. Deus, transforma, Pai, todo pensamento contrário, Senhor, em alegria, Senhor. Deus, vai tirando, ó Deus, tudo aquilo, ó Pai, que não provém do Senhor. A nossa força, Pai, vem de Ti, ó Deus. A nossa força, ela vem do Senhor, ó Pai. Então, fortalece a vida do meu irmão nessa hora, Pai. Que em nome de Jesus ele possa buscar a força no Senhor, que a alegria dele venha estar no Senhor e que a cada dia mais ele possa estar firmados na Tua palavra, Senhor. Pai, em nome de Jesus nós Te clamamos, ó Deus, por essa doença, Senhor. Que em nome de Jesus, ó Pai, o Senhor possa estar curando aquelas pessoas, ó Deus, que já estão, ó Deus, infectadas com essa doença, Senhor. Pai, que em nome de Jesus, ó Pai, o Senhor esteja guardando, Pai. Que o Senhor esteja guardando, Pai, essas pessoas que estão na linha de frente, Senhor. Que em nome de Jesus o Senhor possa, Deus, estar abençoando a vida de cada um, ó Deus.
Senhor, muito obrigada, Pai, porque mesmo diante, ó Pai, de todas essas situações, Senhor, o Senhor tem cuidado das nossas vidas, Deus. O Senhor tem nos guardado, Senhor. O Senhor tem nos abençoado, ó Deus. E nós somos gratos, ó Deus, por isso, ó Pai. Muito obrigada, ó Deus, porque o Senhor é um Deus presente, porque o Senhor nos ama, porque o Senhor cuida de nós em todo o tempo, Senhor. Nós não estamos só. Nós temos o Senhor, ó Pai. Muito obrigada, ó Deus, pelo seu amor, pelo seu cuidado, pelo seu carinho. Muito obrigada pela sua fidelidade, Deus. Nós somos gratas ao Senhor, Deus. Mesmo nesses momentos difíceis, ó Deus, nós temos o Senhor. E nós temos visto as suas mãos santas, as suas mãos poderosas, Pai, agindo na nossa vida, na vida da nossa família, Senhor. Muito obrigada, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito, ó Pai. Continua, Deus, abençoando, Senhor, a vida dos meus irmãos. Continua, Deus, fortalecendo, Senhor. Toma, Deus, a vida deles nas tuas mãos, ó Deus. Capacita-nos, Senhor, nos fortalece, Senhor, nos ajuda, Senhor. Toma, Deus, cada célula nas tuas mãos, ó Deus, que mesmo longe, ó Pai, nós temos conseguido evangelizar, nós temos conseguido alcançar vidas, ó Deus. Que em nome de Jesus, ó Pai, nós possamos cada vez mais crescer na tua graça, no teu conhecimento, Senhor. Toma, Pai, nas tuas mãos o nosso mundo, Senhor. Transforma, Deus, que esse venha a ser um tempo, ó Pai, onde os corações possam estar quebrantados, Deus. Que esse venha a ser um tempo, ó Deus, de arrependimento, Senhor. Que esse venha a ser um tempo, Deus, onde vidas venham reconhecer o Senhor como Salvador, ó Deus. Ah, Pai, toma nas tuas mãos as nossas vidas, ó Deus. Nós te pertencemos, ó Deus. Nós nos alegramos, ó Deus. Nós somos gratos, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor ainda há de fazer, Pai. Louvado, ó Deus, engrandecido seja o teu santo nome, Pai. Nós te louvamos e te agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Amém, irmãos. Após orarmos, adorarmos ao Senhor, ouvimos uma mensagem infantil. Nesse momento, nós vamos ouvir a palavra de Deus ministrada aos nossos corações, através da vida do servo dele, pastor Joel da Silva Siqueira, o nosso pastor. Que você possa estar com seu coração aberto para receber aquilo que Deus tem para o seu coração nessa manhã, nesse dia, em nome de Jesus. Meu amado irmão, aqui estamos nós para a terceira meditação no livro de Juízes. Temos aprendido bastante para a nossa vida cristã na introdução do livro e também com o juiz Otoniel, que vimos domingo passado. Hoje veremos sobre dois juízes, Eude e Sangar. Eu quero ler com você Juízes 3, de 12 a 31. Abra aí a sua Bíblia para acompanhar, mesmo em sua casa, para a gente perceber os ensinos da Escritura para a nossa vida. Juízes 3, 12 a 31 diz assim: depois da morte de Otoniel, o povo de Israel pecou outra vez contra Deus, o Senhor. Por causa disso, o Senhor fez com que Eglon, rei de Moabe, ficasse mais forte do que eles. Eglon se juntou com os amonitas e os amalequitas, e eles atacaram Israel e tomaram Jericó, a cidade das palmeiras. O povo de Israel foi dominado por Eglon durante 18 anos.
Então os israelitas pediram outra vez socorro ao Senhor, e ele mandou outro homem para libertá-los. Foi Eude, filho de Gera, da tribo de Benjamim. Eude era canhoto. O povo de Israel mandou levar os pagamentos dos impostos para Eglon, rei de Moabe. Então Eude fez um grande punhal de mais ou menos meio metro de comprimento. Ele amarrou o punhal debaixo da roupa do lado direito e foi levar os impostos a Eglon, que era muito gordo. Depois de entregá-los, Eude mandou embora os carregadores, mas ele voltou do lugar onde estavam as imagens de pedra, perto de Gilgal, e disse ao rei: ó rei, tenho uma informação secreta para lhe dar. Então o rei ordenou que todos os outros saíssem da sala, e todos saíram. O rei estava sentado na sua sala de verão no terraço. Eude chegou perto dele e disse: tenho um recado de Deus para o Senhor. O rei se levantou. Então Eude, com a mão esquerda, tirou o punhal que estava do lado direito e o enterrou na barriga de Eglon. O punhal entrou até o cabo e a gordura o cobriu, porque Eude não o tirou da barriga do rei. A ponta do punhal apareceu entre as suas pernas. Em seguida, Eude trancou as portas, saiu pela janela e foi embora. Aí os empregados chegaram e viram as portas que estavam trancadas. Então pensaram que o rei tinha ido ao banheiro. Esperaram muito tempo, mas como ele não abria a porta, pegaram a chave e a abriram, e o rei estava morto, caído no chão. Enquanto eles estavam esperando, Eude fugiu, passou pelas imagens de pedra e foi a Seirá. Quando chegou lá, nas montanhas de Efraim, ele tocou a corneta de chifre de carneiro para chamar os homens de Israel para a luta. E ele os guiou montanha abaixo, dizendo: sigam-me, o Senhor deu a vocês a vitória sobre os inimigos, os moabitas. Então os israelitas o seguiram e tomaram o lugar onde os moabitas costumavam atravessar o rio Jordão, e não deixaram ninguém atravessar. Nessa batalha, eles mataram mais ou menos 10.000 soldados moabitas, todos fortes e valentes, e nenhum escapou. Assim os israelitas derrotaram Moabe naquele dia, e houve paz na terra de Israel durante 80 anos. O verso 31 fala de Sangar e diz: o líder seguinte foi Sangar, filho de Anate. Ele matou 600 filisteus com um ferrão de tocar bois, e assim ele libertou o povo de Israel. Meu amado irmão, um texto tão interessante, tão trágico, né? Da morte desse rei Eglon de Moabe. E a gente vê aqui alguns ensinamentos para a nossa vida cristã. Interessante. A Bíblia ela é rica, ela é cheia de ensinos, até nos textos estranhos, nos textos de briga, de guerra, de violência. Eu gostaria de refletir com você e compartilhar com você esses ensinos aqui nesses dois juízes, Eude e Sangar. Qual é o primeiro ensino que a gente já tem evidente para a nossa vida cristã? É que a gente aprende aqui sobre a soberania de Deus. Interessante. Porque quando a gente lê o texto, aparece uma cena inusitada. Deus fortaleceu o inimigo, Eglon, rei dos Moabitas, adversários de Israel, ainda que parentes lá atrás de Ló, mas adversário de Israel. Meu amado irmão, Deus é soberano, e Ele, na sua soberania, está sempre agindo para edificar a nossa vida, até para corrigir quando necessário. Lembra de Abraão, quando ele disse lá na sua intercessão por Sodoma e Gomorra? Ele disse assim: não fará justiça o juiz de toda a terra? Abraão já via a soberania de Deus. O salmista Davi também a viu, quando ele diz lá no Salmo 24, ao Senhor pertence o mundo e tudo que nele existe, a terra e os seres vivos que nela vivem são dele. Meu irmão, minha irmã, Deus é soberano, a Ele prestaremos contas e temos que prestar desde já. Ele tem os povos em suas mãos, Ele tem o mundo em suas mãos. Nosso Deus nunca perdeu a soberania nem o controle daquilo que Ele deseja controlar. O salmista, ele teve essa expressão para nossa edificação, e a gente vê outras cenas, como por exemplo lá em Isaías. Olha Isaías capítulo 10, versículo 5, que interessante.
Lá diz assim: o Senhor disse: ai do rei da Síria, ele é o bastão que eu uso para castigar aqueles contra quem estou irado. Olha só, irmão, ele chama o rei da Síria de bastão que ele usa para castigar, e ele castiga o próprio bastão que ele usa, porque ele é soberano, meu irmão. Isaías capítulo 45, ele chega a chamar o Ciro de ungido dele. O cara nem crente era, mas era alvo da soberania de Deus. Então eu e você aprendemos aqui sobre a soberania de Deus. Não reclame, Deus é soberano e tem as coisas na sua mão. Segunda coisa que a gente aprende aqui na história de Eude e Sangar é delicada para nós, porque a gente percebe que a disciplina de Deus pode aumentar. Você lembra no último texto de Otoniel, primeiro juiz, 8 anos Israel ficou em disciplina com o rei da Mesopotâmia, Cusã-Risataim ou Cuxã-Risataim. E agora, aqui no nosso texto, o tempo de opressão aumentou 18 anos. A disciplina de Deus, ela aumentou. Sabe por quê, irmãos? Porque no exercício da sua soberania, ele sabe a dosagem da disciplina a ser dada a cada um de nós, como indivíduos e como coletivo. Deus sabe. O sábio Salomão já dizia lá na sua carta, ou no seu livro Eclesiastes, o seguinte, capítulo 8, versículo 3. O rei pode fazer tudo o que quiser, não tenha pressa em sair da presença dele e não insista em fazer coisa errada. Meu amado irmão, a disciplina pode aumentar, toma cuidado com o que você anda fazendo e até onde você está indo. Se arrepende agora, muda de atitude. A mão de Deus pesa e às vezes pesa, meu amado irmão. Lembro de uma historinha de um adolescente muito esperto, que todo fim de ano tinha uma vigília na igreja dele, aquela vigília de virada, né? E uma senhora, uma irmã, todo final de ano fazia a mesma oração: Senhor, tira as teias da nossa vida, da minha vida, tira, Senhor. É o primeiro ano, e o segundo, e o terceiro, irmão. O adolescente já estava quase virando jovem, mas chegou no fim do ano, ele não aguentou, e quando aquela irmã veio e fez a mesma oração, o adolescente levantou e fez outra oração: Senhor, mata a aranha, Senhor, mata a aranha, Senhor. Deus tem misericórdia, né, irmão? A gente fica reclamando das teias, mas é a aranha que está fazendo a teia. E a gente está caindo nas armadilhas. Vamos matar essa aranha, irmão. Vamos resolver esse negócio aí. A disciplina de Deus pode aumentar e o texto nos mostra isso. Há uma terceira lição para a nossa edificação e a gente percebe aqui um detalhe muito interessante, é que eu e você precisamos cuidar da nossa vida espiritual. Precisamos estar atentos à nossa vida espiritual. Nós temos aqui o texto nos informando de 2 regiões que o Eglon dominou ali ao atravessar o Rio Jordão. A primeira foi Gilgal e a segunda Jericó, a cidade das palmeiras. Meu amado irmão, quando a gente vai lembrar de Gilgal e de Jericó, a gente percebe, por exemplo, que Gilgal foi a base de Josué para dominar toda a terra prometida. Ele acampou em Gilgal, ficou em Gilgal e o exército foi dominando, invadindo, guerreando, vencendo, até a divisão das tribos. Gilgal era a base sobre a qual se construiu as vitórias do povo de conquista da sua terra prometida. Nós temos na nossa vida uma base espiritual, a nossa fé, a nossa conversão. A gente começou entregando a nossa vida a Jesus e o diabo quer tirar isso.
Por isso Paulo diz lá aos Efésios para a gente usar o capacete da salvação. Meu amado irmão, o diabo quer atacar o nosso Gilgal, quer dominar o nosso Gilgal, quer fazer nele a base dele, como Eglon estava fazendo lá perto dali de Gilgal e dominando aquela região. Não deixa o inimigo tirar a sua base espiritual, irmão. Não deixa. Ele conquistou Jericó. Jericó, meu amado irmão, você lembra? Foi a primeira cidade que Josué dominou. E o que aconteceu naquela guerra, naquela vitória? Os muralhas caíram, aquela coisa toda. Todos os bens de Jericó, todo o tesouro de Jericó, iria para Deus, iria para o tabernáculo, iria para os sacerdotes, iria para a tribo de Levi, iria para o sustento da obra do Senhor. E agora vem Eglon e quer dominar também Jericó, que certamente já tinha mais gente morando lá, ainda que os muros não tivessem sido reconstruídos, mas ali ao redor era um lugar bonito, cidade das palmeiras, um oásis, tinha gente morando lá, e Eglon dominou aquilo. Meu irmão, o inimigo quer minar sua vida material, o inimigo quer tirar o seu privilégio de dedicar seus bens ao Senhor. Então, a gente aprende nessa história de Eude e de Sangar que temos que cuidar da nossa base espiritual, da nossa vida espiritual. Lembra que João disse lá em Apocalipse capítulo 3, versículo 11, lá para a igreja de Filadélfia, ele disse assim: olha, eu venho logo, guardem o que vocês têm para que ninguém roube o prêmio da vitória. É possível perder alguma coisa, meu irmão, na nossa caminhada com Jesus. Cuidado! Segura o que é teu, meu amado irmão. Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele diz algo semelhante. Ele diz lá: como é que vocês podem ter tão de pouco juízo? Vocês começaram sua vida cristã pelo poder do Espírito de Deus e agora querem ir até o fim pelas suas próprias forças. Tem que começar pela fé e continuar pela fé. Tem que começar entregando a vida a Jesus e continuar com a vida aos pés de Jesus, meu amado irmão. O inimigo quer tirar isso de você, a sua base espiritual. Não deixe ele fazer isso na sua caminhada. Não deixe. O mundo está aí querendo atrapalhar a gente, e até pandemia quer atrapalhar a gente, mas eu e você não vamos deixar. Amém, irmão? Uma quarta coisa a gente aprende aqui nessa história linda de Eude e Sangar, ainda que é trágica para o Eglon, o rei dos Moabitas, e o próprio exército dele, é que a gente aprende que Deus usa líderes diferentes. Observaram o detalhe que a Bíblia fala de Eude, esse juiz citado aqui? Era canhoto. Era canhoto. Ele era diferente da maioria. A maioria é destra. Eude era canhoto. Meu amado irmãos, Deus usa os diferentes. Mas nem por ser diferente, eu e você temos que nos acomodar a nada. Porque a Bíblia fala dos canhotos. A Bíblia fala, por exemplo, lá em Juízes 20, versículo 15, naquele dia eles convocaram das suas cidades 26.000 soldados. Depois os moradores de Gibeá, que é lá em Benjamim, reuniram mais de 700 homens especialmente escolhidos que eram canhotos. Qualquer um deles podia tirar uma funda, uma pedra num fio de cabelo sem nunca errar. Aquela funda que jogava pedra igual Davi matou Golias. Os caras eram bons. Os caras sabiam usar a sua ferramenta. E na época de Davi, há uma outra citação dos canhotos. Olha que interessante, meus amados irmãos. Lá na época de Davi, 1 Crônicas 12, diz assim: eles eram da tribo de Benjamim, como Saul era. Atiravam flechas com o arco e pedras com as fundas, tanto com a mão direita quanto com a mão esquerda. Ambidestros, meu amado. Não somente eram bons no que tinham, na sua diferença, mas desenvolveram mais. Deus quer usar, meu amado irmão, eu e você,
apesar de nossas limitações, nossas diferenças. Você se sente diferente de alguém? Diferente dos outros? E daí? E daí? Deus pode te usar da mesma forma. Deus pode te usar com alegria, com poder, com coragem, meu amado irmão. Eude, canhoto, foi usado por Deus para livrar Israel, convocou o povo foi, e olha, o dobro do tempo de Otoniel houve paz. 40 anos Otoniel, 80 anos Eude. O diferente rendeu muito mais bênçãos do que o destro. E aí o texto vai para o final e cita no último versículo do capítulo 3, Sangar, um nome que aparentemente nem era de origem judaica, alguns acham que ele era até estrangeiro. Mas olha o que diz lá o versículo de Juízes, capítulo 5, versículo 6. Ele tem mais uma citação de Sangar. Diz assim: nos dias de Sangar, filho de Anate, nos dias de Jael, as estradas estavam desertas e os viajantes usavam os desvios. Sangar derrotou esquadrões filisteus e diz o nosso texto básico que ele matou uns 600 filisteus. Estradas desertas. Esse Sangar estava dando segurança nas estradas desertas. Um trabalho pequeno, se a gente comparar com Eude, que matou 10.000 moabitas, Sangar matou 600. Mas ainda que 600, a Bíblia fez questão de citá-lo e registrá-lo. Ainda que o trabalho tenha sido pequeno, foi valoroso para o reino de Deus, para o povo de Deus naquela época. Ele deu segurança às estradas que estavam desertas. Meu amado irmão, eu e você não podemos desprezar as coisas pequenas. Eu e você não podemos nos deixar desprezar por sermos pequenos. Deus pode nos usar de modo simples. Deus pode nos usar de modo até limitado e pequeno, mas nós faremos um papel importante no reino, na obra, na igreja do nosso Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Lições que temos com Sangar e Eude, os outros juízes de Israel. E aqui aprendemos sobre a soberania de Deus. Aqui aprendemos que a disciplina de Deus pode aumentar. Aqui aprendemos sobre o perigo de perdermos a nossa base espiritual. Aqui aprendemos, meu amado irmão, que Deus usa os diferentes. Você se sente diferente, daí Deus pode nos usar. E aqui aprendemos que Deus não se esquece das coisas pequenas. Irmão, irmã, vamos servir a Jesus de coração. Vamos buscar ao Senhor enquanto podemos achá-lo. Vamos permitir que Ele nos use e vamos nos envolver na sua obra de todo o nosso coração. Temos hoje limitações? Temos. Mas há tanto que fazer. Mas há tantas possibilidades que eu e você podemos desenvolver. Descubra as suas. Tente as suas. Encontre as suas. E seja usado por Deus nessa maravilhosa obra do Senhor. Meu desejo com essa palavra é que Deus abençoe você e fortaleça a sua vida. Amém? Deus te abençoe. Nós vamos ver agora alguns vídeos de alguns líderes da igreja. Temos feito isso todos os domingos, que mandam um recado, seu recado para a comunidade, para a comunhão. E eu desejo que você seja tremendamente abençoado. Paz do Senhor, meus irmãos. Em João 16:33 diz que no mundo nós teremos aflições, mas tem bom ânimo, eu venci o mundo. Nesse momento, vamos aproveitar e orar mais, ter mais fé e acreditar que daqui a pouco estaremos juntos cultuando ao nosso Senhor Jesus Cristo. Estou com muita saudade de todos. Vamos aproveitar também esse momento para estarmos mais próximos, aqueles que moram na mesma casa conosco, com a nossa família, e aproveitar também para dar mais tempo ao Espírito Santo. Eu tenho certeza que ele tem muito a falar em nossos corações.
Fique em casa. Um abraço para todos. Bom dia, irmãos. Queremos aqui em família deixar uma mensagem para vocês que se encontra em Salmos 27:14. Tá assim: confie no Senhor, tenha fé e coragem. Confie em Deus, o Senhor. Amém. E que Deus abençoe vocês e que essa palavra do Senhor entre no coração de tal forma que a gente possa estar com ânimo, com fé, com coragem para enfrentar esses momentos tão difíceis. Não vamos deixar esse problema nos abater. Vamos em frente, irmãos. Que Deus abençoe a todos nós. Amém. Então, meus irmãos, a palavra para a igreja hoje é esperança. Buscai ao Senhor enquanto Ele está perto. Assim temos vivido nossa quarentena, buscando o Senhor. Se o Senhor não for conosco, de nada nos adiantará. Então temos que buscá-lo. Uma palavra que fala e que eu queria deixar bem rápido para vocês. Êxodo 33, do primeiro versículo até o 7. Leiam, o Senhor tem cuidado de nós. Amém? Amém. Graça e paz, povo de Deus. Nós estamos aqui em Mangaratiba, nesse momento tão difícil que o Brasil está passando, por causa desse coronavírus aí que está deixando muitas pessoas com medo, muitas pessoas paralisadas. Mas eu vim deixar uma palavra de motivação para toda a igreja, que está no livro de Isaías, no capítulo 41, no versículo 10, que diz o seguinte: não fique com medo, pois estou com vocês. Não se apavorem, pois eu sou o seu Deus. Eu lhes dou força e os ajudo. Eu os protejo com a minha forte mão. Sabe que o nosso Deus é um Deus poderoso, é um Deus que tira toda a nossa preocupação, a nossa ansiedade, todo o nosso medo. Essa palavra que eu deixo para todo o povo da igreja aí de Oswaldo Cruz. Que Deus abençoe a cada um de nós e nos proteja aí desse vírus aí que está deixando muitas pessoas com medo. Amém, povo de Deus? Fique com Deus. Em nome de Jesus, nós amamos a igreja em Cristo Jesus. Amém. A palavra de Deus diz em Salmo 94:19: quando estou aflito e preocupado, tu me consolas e me alegras. Que possamos buscar no Senhor consolo e alegria. Uma boa semana para todos vocês, em nome de Jesus. Amém? Amém. Olá, amada e querida Primeira Igreja Batista de Oswaldo Cruz e amigos e irmãos, a todos que estão assistindo aí a nossa ECAD da nossa Primeira Igreja Batista de Oswaldo Cruz. Primeiro, saúdo a todos com a paz de Jesus Cristo. Agradeço a todos que estão assistindo e compartilhando, não só os cultos dominicais, mas também a nossa Escola de Capacitação Discípulos, a nossa EBD, não podemos estar juntos nesse momento fisicamente, mas estamos juntos aí através do YouTube e também através do Facebook da nossa igreja, ministrando essa aula da ECAD. Nós já tivemos duas aulas anteriores, ministramos a primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, e nesses próximos domingos nós vamos agora ministrar
a carta, a epístola do apóstolo Paulo a Gálatas, epístolas de Gálatas, a carta aos Gálatas. Nós vamos estudar nesses 2 domingos. Separamos essa aula em 2 etapas. Neste domingo, nós vamos fazer uma aula introdutória e estudar os 2 primeiros capítulos. No próximo domingo, estudaremos do capítulo 3 ao capítulo 6. Que o eterno Deus nos abençoe. Antes de iniciar a aula, gostaria de estar orando com você. Você ore comigo, fecha seus olhos, abaixe sua cabeça. Vamos agradecer a Deus por esse momento, pedindo para que o Espírito Santo dele dirija essa aula e fale aos nossos corações. Tudo bem? Senhor amado e querido, obrigado, Senhor, pela oportunidade, mais uma vez que o Senhor nos dá, de estar abençoando vidas, de estar cuidando de pessoas através do ensino, Pai, do ensino religioso, através da nossa ECAD, da Escola de Capacitação de Discípulos. Te peço que o Senhor abençoe a vida das pessoas, que tudo que viemos a falar saia do seu coração, Pai, diretamente para o coração de cada um que está assistindo. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém? Queridos, amados irmãos e irmãs, gostaria de pedir a você que você pegue uma Bíblia, pode ser do celular, pode ser a de papel, a tradicional, né? E abra a sua Bíblia. Vamos estudar a palavra de Deus. Você vai acompanhar comigo lá nas cartas de Gálatas, lá no final da Bíblia. Abra comigo, acompanhe comigo. Você que já é da nossa igreja, que é crente em Cristo, já entregou sua vida a Jesus, você que está querendo aprender um pouco mais da palavra, acompanhe com a gente. Abra aí em Gálatas, já deixa aberta a sua Bíblia lá em Gálatas, que nós vamos aprender essa carta maravilhosa. Como nós vamos fazer? Vou fazer uma introdução, mostrar para vocês um pouco da história dessa carta, quem escreveu, a data que foi escrita, o propósito dessa carta, e depois a gente entra capítulo a capítulo desta carta. Tudo bem? Vamos lá, meus queridos. Vou fazer uma parte introdutória aqui, e dizer quando foi escrita essa carta. Essa carta provavelmente foi escrita entre 49 e 55 anos depois de Cristo. Os historiadores colocam essa data como a data provável. Alguns botam um pouco depois, mas a data mais aceita é essa, entre 49 e 55 depois de Cristo. Essa epístola aos Gálatas é uma epístola muito interessante. Martinho Lutero, que é o pai do protestantismo, ele dizia que era a epístola de Paulo que ele mais gostava. Ele era mais apaixonado. Dentre as epístolas de Paulo, a epístola de Gálatas, ele falava que ele era mais apaixonado, que ele mais gostava. Ele chegava a dizer também que essa epístola era uma carta magna da liberdade cristã. É uma carta que defende ferrenhamente a doutrina da justificação pela fé. Nós vamos ver isso daqui a pouquinho, Quando nós começarmos a estudar ali o capítulo 2, nós vamos ver ali que o apóstolo Paulo ferrenhamente defende a justificação pela fé. E é uma epístola também que batia forte no movimento neo-judaizante. O que é isso? Existiam mestres e existiam líderes daquela igreja que defendiam a volta de certas práticas judaicas, dizendo que para a salvação não bastava Cristo. Além de você entregar sua vida a Cristo, além da fé, você deveria também voltar a certas práticas judaicas. E essa carta está ali, o apóstolo Paulo batendo forte, firmemente nessas práticas. A autoria, já estou falando dele aqui constantemente. O autor dessa carta, dessa epístola, é o apóstolo Paulo. Quando nós chegarmos nos capítulos, nós vamos ver que no capítulo 1, versículo 1, o próprio apóstolo Paulo se identifica como autor e apóstolo daquela carta para aquela igreja.
E tem um dado interessante lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículo 30, né? O doutor Lucas, né, já cita que essa carta foi entregue. Depois vocês vão lá e leiam Atos dos Apóstolos, capítulo 15, verso 30, que está dizendo que foi entregue a carta a Antioquia. E o que era Antioquia? Antioquia ficava no sul da Galácia, ou seja, no sul daquela cidade, era uma província que ficava ao sul. Então ali o Lucas, o doutor Lucas, escritor de Atos dos Apóstolos, né, e do Evangelho de Lucas, já está ali, mostrando que foi entregue aquela carta, né, àquela igreja. E qual o propósito e o motivo de ter escrito essa carta, né? São três propósitos básicos. Três propostas que o apóstolo Paulo levou àquela igreja, né? O primeiro era combater, como já falei aqui, combater os falsos mestres com relação à doutrina que eles usavam sobre a salvação, né? Alguns mestres e líderes daquela igreja estavam ensinando para aquela igreja a necessidade de guardar a lei de Moisés junto com a justificação da fé, de crer em Cristo para a salvação. O apóstolo Paulo deixa claro na carta, no capítulo 2, nós vamos ver lá, que basta Jesus. E ele explica claramente lá no capítulo 2, que nós vamos ver já já, que ele é contra, isso tem que sair da igreja. Não há necessidade de prática judaica nenhuma, não há necessidade de voltar à lei mosaica nenhuma, que basta a fé em Cristo, a fé em Cristo. Então é justificação pela fé, é um dos propósitos. O segundo propósito é Paulo, que defende o apostolado dele. Esses mestres e esses líderes não estavam aceitando naquela igreja o apostolado do apóstolo Paulo, né? Então lá no próprio capítulo 1, verso 1, ele cita isso, e também no capítulo 6, versos 17, o nosso querido apóstolo Paulo ali defende ferrenhamente o apostolado dele. Nós vamos ver isso, né? O terceiro grande motivo que o apóstolo Paulo estava combatendo ferrenhamente aquela igreja era combater a falsa ideia da liberdade cristã. A partir do capítulo 5, nós vamos aprender ali que o apóstolo Paulo repreende a igreja de Gálatas sobre usar a liberdade cristã como um subterfúgio de ser uma igreja e agir aquela igreja de forma carnal e de forma imoral. Aquela igreja estava interpretando errado a liberdade cristã, estava usando essa liberdade, usando para utilizar a fé deles, porém usando essa liberdade para práticas imorais e práticas carnais. Então a gente vai aprender também lá no capítulo 5 sobre essa liberdade errada que aquela igreja estava utilizando, e vamos aprender para a nossa vida hoje, para a nossa igreja hoje. Tudo bem? Vamos iniciar agora o estudo de capítulo por capítulo. Hoje, né, nós só vamos ver o capítulo 1 e o capítulo 2. Tudo bem? Abram a sua Bíblia lá em Gálatas. Abre sua Bíblia em Gálatas. Vamos agora para o capítulo 1. O capítulo 1, do verso 1 ao 5, o nosso querido e amado apóstolo Paulo, né, ele já se identifica tanto como o autor desta carta, como também o apóstolo. Vamos ler, lê comigo aí, 1, versículo 1, diz assim: estou com a Bíblia da Nova Tradução da Linguagem de Hoje, tudo bem? Mas pode ser a Bíblia que for, abra aí e vamos que vamos, vamos lá. Capítulo 1, verso 1, diz: eu, Paulo, escrevo essa carta. Olha aí, ele está se identificando como o escritor dessa carta, o autor dessa carta. Eu que fui chamado para ser apóstolo
apóstolo. Opa, já começa aí o apóstolo Paulo a defender o apostolado dele para essa igreja. Não por pessoas ou por meio de uma pessoa, mas por Jesus Cristo e por Deus, o Pai que ressuscitou Jesus da morte. Olha que interessante, meus irmãos, o apóstolo Paulo já se identifica nesse verso 1, né? E ele, além de se identificar, ele já começa deixando claro para aquela igreja que o apostolado dele não foi algo escolhido por ele ou por qualquer outra pessoa, foi por Jesus Cristo e foi por Deus. Já começa aí o nosso querido apóstolo Paulo a defender o seu apostolado, já colocando para a igreja, ó, eu sou apóstolo porque Deus escolheu, Jesus me mandou essa missão. Já começamos aí ver o nosso querido apóstolo Paulo, né, a defender o seu apostolado, né, o seu trabalho missionário, né. O verso 6 ao verso 10, vamos lá, do verso 6 ao verso 10, Paulo já está combatendo os falsos legalistas, já começa a debater esses falsos mestres, né? Onde ele deixa claro que se o evangelho que for pregado não for esse, que seja maldição, que seja anátema, como diz a linguagem mais antiga, né? Que seja anátema, que seja maldição. Vamos ler comigo aí do verso 8 e o verso 9. Olha o que diz a palavra de Deus, ó. Mas se alguém, mesmo que seja nós, ou um anjo do céu, anunciar a vocês o evangelho diferente daqueles que temos anunciado, que seja amaldiçoado. Em algumas linguagens é que seja anátema. Verso 9, olha o que diz, ó. Pois já dissemos antes e repetimos, se alguém anunciar um evangelho diferente daquele que vocês aceitaram, que essa pessoa seja amaldiçoada. O apóstolo Paulo aí já está deixando claro para a igreja que qualquer ensinamento, ou qualquer pregação, ou qualquer coisa que chegue a vocês, que não seja o evangelho que já foi pregado a vocês e que é pregado a vocês, se for algo diferente disso, que seja amaldiçoado, que seja maldição. O apóstolo Paulo aí está deixando claro aí já uma coisa: se estão ensinando a vocês algo fora do que é desse evangelho, que seja maldição. Ele já começa firme, ele já começa forte aí, já começa sendo bem firme com a igreja, deixando claro para esses mestres que o evangelho que foi pregado, o que eles estavam levando lá não era o evangelho de Cristo. Mas vamos lá, do verso 10 ao verso 16, Paulo aí declara, né, que o evangelho, né, vamos ler comigo aí a partir do verso 11. Meus irmãos, eu afirmo a vocês que o evangelho que eu anuncio não é uma invenção humana. Eu não recebi de ninguém e ninguém ensinou a mim, mas foi o próprio Jesus que o revelou. O apóstolo Paulo aí está refutando, defendendo o evangelho dele, a pregação dele, defendendo o apostolado dele para essa igreja. E aí, a partir do verso 11, ele defende de forma mais clara, de forma mais pesada, dizendo que tudo que ele ensinou, tudo que ele afirmou para aquela igreja, não foi invenção humana, nem invenção dele. Ele deixa claro no verso 11 e 12. Ele recebeu de Jesus Cristo. Ele diz, para defender esse apostolado dele, que o próprio Jesus, o próprio Cristo, revelou para ele esse evangelho. Paulo aí, mais uma vez, defendendo veemente o seu apostolado para aquela igreja. Amém? Vamos lá, a partir do verso agora 17, vamos lá, do verso 17 ao verso 23, Paulo cita o período aí, do 17 ao 23, cita o período em que ele permaneceu longe da igreja lá em Jerusalém, né? E que trabalhou com os apóstolos, com os primeiros apóstolos, com Tiago, com Pedro. Está aí o querido apóstolo defendendo mais uma vez, no final desse capítulo 1, ele defende mais uma vez o apostolado dele. Era importante para o querido apóstolo Paulo defender o apostolado dele, pois esses mestres estavam ensinando para a igreja
que o que Paulo tinha pregado, o que Paulo tinha ensinado, provavelmente não estava vindo de Deus, do Espírito Santo de Deus para ele, porque ele não era um apóstolo. Então Paulo defende que ele era apóstolo sim, que ele aprendeu diretamente com Cristo, que ele viu a Cristo, e foi o próprio Jesus Cristo que passou esses ensinamentos e esse evangelho para eles. Amém? Vamos agora para o capítulo 2. Capítulo 2. O capítulo 2, né, do verso 1 ao verso 5, né, Paulo aí já defende, aí relata, né, o trabalho que ele teve com os gentios. Quem eram os gentios? Gentios eram aqueles que não eram judeus. Aqueles que não eram judeus eram considerados gentios, eram chamados de gentios. E Paulo defende aí o seguinte: olha, o trabalho que eu tive com os gentios foi um trabalho divino, veio do Senhor, não veio de mim mesmo, foi uma ordem, uma ordenança do Senhor. Vamos lá, leia comigo aí o verso 2 do capítulo 2. Olha o que diz o texto: voltei para lá porque Deus me revelou que eu devia fazer isso. Olha que interessante, o apóstolo Paulo já está dizendo, declarando que foi Deus que revelou que ele devia voltar lá para pregar, para ensinar. Ali, numa reunião particular com os líderes da igreja, eu expliquei a eles a mensagem do evangelho que anuncia aos não-judeus. Eu não queria que o trabalho que tinha feito e estava fazendo fosse um trabalho perdido. O apóstolo Paulo explicando, ele estava nessa carta explicando para aquela igreja que na reunião com a liderança da igreja, ele já estava explicando que o trabalho que ele estava tendo para que ele levava os gentios era de Deus, defendendo aí ainda mais o apostolado dele. Do verso 11 ao 14, mostra uma coisa interessante do querido apóstolo Paulo. Do 11 ao 14, mostra uma pequena intriga e uma briguinha que ele teve aí com dois apóstolos aí, né? Com dois líderes da igreja. Um problema, né, que ele teve com Pedro, né, e com Barnabé. Olha o que diz o texto aí. Por conta, né, dos ensinos judaicos que estavam sendo ensinados. E ele aí relata que ele repreendeu Pedro e repreendeu Barnabé por isso. Olha aí, vamos ler do verso 11 ao verso 14. Olha só ele citando para a igreja de Gálatas. Olha, porém, quando Pedro veio para Antioquia da Síria, eu fiquei contra ele em público, porque ele estava completamente errado. Paulo está falando de um dos grandes líderes da igreja, de Pedro. Verso 12. De fato, antes de chegarem ali, alguns homens mandados por Tiago, Pedro tomava refeição com os irmãos não-judeus. Mas depois que aqueles homens chegaram, ele não queria mais tomar refeições com os não-judeus, porque tinha medo dos que eram a favor de circuncidar os judeus. Olha aí, na verdade Pedro aí estava sendo duas caras, né? Enquanto estava com os não-judeus, agia de um jeito. Quando chegavam os judeus, ele já mudava. E Paulo repreendeu ele. Verso 13, vamos comigo aí. Verso 13. E também os outros irmãos judeus começaram a agir como hipócritas. Olha como ele, pegou pesado aí. Do mesmo modo que Pedro, e até Barnabé se deixou levar pela hipocrisia. Ou seja, o apóstolo Paulo aí mostrando para a igreja de Gálatas que ele condenava veemente isso. Todos são iguais, ele deixa claro isso. 14. Quando vi que eles não estavam agindo direito, de acordo com a verdade do evangelho, eu disse a Pedro na presença de todos: você é judeu, mas não está vivendo como judeu, e sim como um não judeu. Então, como é que você quer obrigar os judeus a viverem como judeus? Paulo aí, para a igreja de Gálatas, está batendo e combatendo veemente, de forma veemente,
a hipocrisia que existia naquele meio, naquele momento. Não só naquela igreja, mas até na liderança da igreja como um todo. A hipocrisia de se agir. O judeu, quando estava com o judeu, agia de um jeito. Quando estava com o gentio, agia de outro. Mas quando estavam os dois grupos juntos, existia essa hipocrisia de perseguição aos gentios por não praticarem as práticas judaicas e também por não serem circuncidados. Então Paulo aí está batendo muito forte no apóstolo Pedro e também em Barnabé, né? Como nós lemos aqui no versículo 11 ao 14. Para finalizarmos a nossa aula hoje, quero ler com vocês aí a defesa de Paulo da justificação pela fé, né? Paulo defende a doutrina da justificação pela fé. O que é isso? Salvação é por meio de Jesus Cristo, é pela fé em Cristo Jesus. Então Paulo coloca isso para essa igreja. Essa igreja estava tendo um probleminha com relação a isso. Estavam ensinando nessa igreja, né, que não bastava apenas crer em Cristo para você ser salvo, para você ir para o céu, para você morar com Deus. Não bastava crer em Cristo. Eles estavam ensinando que havia necessidade de circuncidar, de se abster de certos alimentos, ou seja, estavam ensinando que deveria voltar aquela prática lá de Moisés, as práticas que diz na Torá. E a partir do verso 16, o apóstolo Paulo aí combate essas práticas e defende a justificação pela fé. Leia comigo, olha o que diz o verso 16 do capítulo 2. Mas sabemos que todos são aceitos por Deus somente pela fé em Jesus Cristo. Glória a Deus. E não por fazerem o que a lei manda. Assim, nós também temos crido em Cristo Jesus, a fim de sermos aceitos por Deus pela nossa fé em Cristo e não por fazermos o que a lei manda. Pois ninguém é aceito por Deus por fazer o que a lei manda. Verso 17. Ao procurarmos ser aceito por Deus, por estarmos unidos com Cristo, fica claro que somos pecadores como os não-judeus. Mas será que isso quer dizer que Cristo trabalha em favor do pecado? Claro que não. Apóstolo Paulo, está ensinando para essa igreja que tanto judeu quanto não judeu é justificado pela fé. Precisa crer em Cristo somente em Cristo, para ser salvo. Vou fechar aqui a nossa aula de hoje, deste domingo, e vamos voltar no próximo domingo, estudando o capítulo 2 capítulo 3 ao capítulo 6, para finalizarmos a nossa aula. Que o eterno Deus abençoe você. Quero fazer um pedido a você. Tanto o culto quanto os estudos que estamos tendo, assistam, compartilham, isso é bênção para a sua vida. Que Jesus te abençoe, que você possa compartilhar essas aulas, que você possa aprender um pouco mais da palavra de Deus, você possa aprender da Bíblia. A Bíblia é linda, ela nos ensina sempre, está sempre nos ensinando, ela é sempre nova, a Bíblia é tremenda. Então eu desafio a você, compartilhe esse vídeo no YouTube, desafio a você também, assista também lá no Facebook, convide seus amigos, convide sua célula, passe para os seus amigos. Que o Senhor Jesus abençoe cada um de vocês. E espero vocês no próximo domingo para finalizarmos a nossa carta aos Gálatas. Que Jesus te abençoe. Grande abraço.